Olá pessoal, eu sou o Bruno Lever, sou advogado e professor e preparei hoje uma aula para vocês sobre a teoria geral do direito do consumidor. Esse assunto é fundamental. Por quê? Porque quem advoga no direito do consumidor se depara com o desafio de que lá no Código de Defesa do Consumidor tem um monte de cláusulas jurídicas abertas, conceitos jurídicos indeterminados, e é um microsistema com apenas 119 artigos, mas que regula uma quantidade enorme de contratos e de relações jurídicas. E muitas vezes a resposta para os problemas que aparecem não estão na literalidade desses 119 artigos, exigindo do aplicador e do intérprete do direito uma hermenêutica que construa a norma no caso concreto. Então você precisa compreender muito bem o funcionamento, a lógica do Código de Defesa do Consumidor, as suas regras e os seus princípios, para poder ter uma advocacia diferenciada nessa área, para poder construir soluções jurídicas inovadoras para casos que vão muito além da literalidade da lei, ok? Para isso, então, a nossa aula vai abordar dois temas. Primeiro, a caracterização da relação de consumo. Segundo, as regras da responsabilidade civil própria do Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Então vamos juntos. O legislador constituinte, quando criou a Constituição da República de 1988, alçou a proteção do consumidor ao status de direito fundamental. Isso está lá no inciso 32 do artigo 5º da Constituição. E também, lá no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, previu no artigo 48 que o legislador infraconstitucional teria o prazo de 120 dias a contar da promulgação da Constituição para criar uma legislação especial de proteção do consumidor. Razão pela qual, em 11 de setembro de 1990, foi criada a Lei 8.078, conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Já no seu início, no artigo 1º, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor prevê que as suas normas são normas de ordem pública e interesse social. Então, grife aí no seu vade-mecum essas duas expressões, normas de ordem pública e interesse social. Isso significa que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inafastáveis, são irrevogáveis, nem mesmo a vontade das partes terá o poder de afastar o que está no Código. Isso vai ser muito importante para você compreender a lógica de funcionamento dos contratos de adesão, das cláusulas contratuais abusivas, das práticas abusivas. Então, mesmo que o consumidor concorde com a revogação de um direito seu, com o afastamento de um direito seu que está na lei, esta concordância não terá o poder de convalidar uma cláusula abusiva, uma cláusula nula, ok? Então, são normas de ordem pública, normas inafastáveis. Muito bem. O nosso primeiro tema, então, é a caracterização da relação de consumo. Se você pegar o seu vade-mecum e o seu Código de Defesa do Consumidor e ler os 119 artigos dele, você não encontrará em nenhum deles o conceito da relação de consumo. O legislador optou por não trazer um conceito para a relação de consumo. Todavia, ele trouxe os elementos, ele apontou os elementos da relação de consumo. Então, a relação de consumo é identificada não pelo seu conceito, mas sim pelos seus elementos. Se você encontrar cada um desses elementos, você estará diante de uma relação jurídica de consumo. E são esses elementos que eu quero estudar com você. Esses elementos podem ser elementos de ordem subjetiva, elementos de ordem objetiva e um último elemento que eu chamo de elemento de ordem teleológica, ou elemento valorativo. Os elementos subjetivos, como o próprio nome indica, são os sujeitos da relação jurídica de consumo, que são, de um lado, um consumidor, de outro, um fornecedor. Os elementos objetivos são o objeto desta relação, constituindo, portanto, um produto ou um serviço. E o elemento teleológico ou valorativo é uma qualidade especial que o consumidor tem, que é a vulnerabilidade. Percebam, se o código é protetivo, se ele chama Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eu só posso aplicá-lo para um sujeito que seja vulnerável, numa situação de desequilíbrio. E aí, claro, você já deve estar se perguntando, mas Bruno, será que pode existir uma lei parcial, uma lei protetiva? Pode, sim, não há problema nenhum, você conhece várias.
a CLT para o empregado, a Lei Maria da Penha para a mulher, vítima de violência doméstica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. O legislador, sob um paradigma de igualdade material, igualdade efetiva, reconhece que na sociedade existem relações jurídicas que são desequilibradas, onde uma das partes é mais fraca em relação à outra. Seja por uma superioridade física ou de força da outra, seja por uma superioridade de conhecimento, de expertise da outra, seja pelo domínio dos meios de produção por uma das partes. E esses fatores são relevantes na hora de se criar a lei. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor foi criado sob esse paradigma de mitigação de vulnerabilidades, investigadas e apuradas nas relações jurídicas concretas. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que não há problema nenhum em um Código de Defesa do Consumidor, ou seja, em um código voltado para a proteção do consumidor, trazendo uma série de benefícios e garantias para esse consumidor e ônus e responsabilidades maiores para a figura do fornecedor. É claro que nem todo aquele que adquire um produto ou um serviço será vulnerável, e para esses que não sejam vulneráveis, não sejam considerados consumidores, nós vamos aplicar o Código Civil. Mas para aqueles que sejam legítimos consumidores, considerados vulneráveis, nós teremos esta lei protetiva especial e parcial. Tá ok? Muito bem. Então, este elemento valorativo ou teleológico, que é a vulnerabilidade, que é esta qualidade especial que o consumidor deve ter, é um elemento necessário da relação de consumo, tá bom? É um elemento que tem que estar presente. Todo consumidor é vulnerável. Todo. Não existe consumidor que não seja vulnerável, tá ok? Se não é vulnerável, não é consumidor, não aplica o CDC. Então, vamos estudar, vamos começar primeiro pelos elementos subjetivos da relação de consumo. A primeira coisa que eu já posso falar para você é que estes elementos, os elementos subjetivos, consumidor e fornecedor, são elementos necessários e relacionais. São necessários porque eles sempre têm que estar presentes. Não existe relação de consumo sem fornecedor e sem consumidor. E são relacionais porque um não existe sem o outro. Não existe consumidor sem fornecedor e vice-versa. Significa que eu tenho que conseguir caracterizar o consumidor e depois conseguir caracterizar o fornecedor. Porque se eu caracterizar só uma figura como consumidora, sem que do outro lado da relação jurídica exista uma figura que eu possa considerar fornecedora, não haverá relação de consumo, essa daqui não será consumidora. Então, apesar de uma parte ter todas as características de um fornecedor ou de um consumidor, se ela não estiver numa relação jurídica onde a outra parte também cumpre os requisitos para sua caracterização, não haverá relação de consumo. Isso que significa dizer que são elementos relacionais e necessários. Tem que estar presentes e um não existe sem o outro. Vamos começar então pela caracterização da figura do fornecedor. Pela figura do consumidor. O consumidor, ele tem dois conceitos possíveis. Existe o conceito que nós chamamos de conceito standard ou conceito padrão, e existe o conceito que nós chamamos de conceito stand-by ou conceito de consumidor por equiparação. O conceito de consumidor standard, padrão, está previsto no caput do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o seguinte: considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Veja só, o consumidor pode ser uma pessoa jurídica, não há óbice a isso. Esse conceito, ele é bem tranquilo, com exceção do finalzinho. A expressão destinatário final gera muita dúvida e muita controvérsia, porque o legislador não traz no código o conceito de destinatário final, ele não explica para nós o que se considera um destinatário final. Essa tarefa, então, ficou incumbida à doutrina e à jurisprudência, que criaram 3 teorias para tentar explicar o conceito de destinatário final. Anote aí, então, vamos a elas. Primeira teoria, chamada de teoria finalista. A teoria finalista diz que somente se considera consumidor e, portanto, somente se considera destinatário final e, portanto, consumidor, aquele que adquire o produto ou o serviço para uso próprio. Ele não pode empregar aquele produto numa cadeia produtiva, comprar aquele produto com o intuito de revendê-lo, comprar aquele produto com o intuito econômico, comprar aquele produto para inserir como insumo da sua cadeia
econômico-produtiva. O consumidor aqui, entendido como destinatário final, é tão somente aquele que compra o produto para o seu consumo próprio, exaurindo ou diminuindo o seu valor econômico. Então vou pegar um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo do postinho de gasolina. Imagina que você está com o seu carro e vai parar num posto de gasolina para abastecer o seu carro. Você, ao abastecer o seu veículo, vai fazer o que com a gasolina? Literalmente queimar a gasolina, para por meio da combustão movimentar o seu veículo. Para a teoria finalista, você é um consumidor, não tem dúvida, porque você está ali exaurindo, acabando com o valor econômico do produto e literalmente consumindo este produto. Todavia, o posto de gasolina, na hora que compra a gasolina da distribuidora, da refinaria e revende para você, ele não é um consumidor para a teoria finalista. Por quê? Porque ele está comprando a gasolina com o intuito de revender, como insumo da sua atividade econômica, produtiva. Então perceba, você não pode focar para a teoria finalista no ato, porque o ato que você pratica ao comprar a gasolina para o seu veículo é exatamente o mesmo ato que o posto de gasolina pratica ao comprar a gasolina da refinaria. É um ato de compra. Só que a finalidade destes atos é diferente. Enquanto a finalidade do posto de gasolina é econômica, é de revenda, a sua finalidade é de uso próprio. Então, para a teoria finalista, somente você seria considerado um destinatário final, que foi lá e adquiriu aquele produto para o seu uso próprio. Essa teoria tem alguns problemas que você já deve ter identificado. É uma teoria muito restritiva e que não permite muito a investigação da vulnerabilidade no caso concreto. Então pode acontecer, por exemplo, o caso de um posto de gasolina que seja um postinho só, pequenininho, que numa relação jurídica com uma grande distribuidora seja vulnerável, esteja numa situação de desequilíbrio. Ou o caso de uma senhora que faz bordado para bancar ali as despesas da família e que na hora de comprar uma maquininha de costura, compra essa maquininha numa grande empresa multinacional. Ela, talvez naquele caso concreto, seja vulnerável, mas a teoria finalista não permite essa investigação. A teoria finalista vai criar uma presunção de que só é vulnerável, só é destinatário final e só é consumidor aquele que adquire o produto para o seu uso próprio. Por isso, surge uma segunda teoria, chamada de teoria maximalista. Essa teoria considera consumidor, considera destinatário final, qualquer pessoa que pratica um ato de consumo, qualquer pessoa que adquira ou utilize um produto ou um serviço, pouco importando a destinação dada a este produto ou esse serviço. Então, no exemplo do postinho de gasolina, será considerado consumidor tanto aquele que leva o seu veículo ao posto, enche o tanque e vai embora andar, quanto o posto de gasolina ao comprar a gasolina de uma refinaria, de uma distribuidora. Ambos estão praticando um ato de consumo e para a teoria maximalista, pouco importa a finalidade que cada um tem com este ato de consumo. Não importa se você comprou para o seu consumo próprio, não importa se você comprou para empregar na sua cadeia produtiva como insumo, para revender, o que importa é ter praticado um ato de consumo. Essa teoria maximalista também tem os seus problemas. Você já deve ter imaginado alguns. Por exemplo, você não acha que essa teoria é muito ampla? Pois é uma teoria que talvez pela sua amplitude possa gerar um risco de banalização da tutela do consumidor, porque ela outorgará ali a condição de consumidor a pessoas físicas ou jurídicas que muitas vezes não serão vulneráveis, mas que terão ali várias proteções e garantias do Código de Defesa do Consumidor, como a prerrogativa de ajuizar a ação no foro do seu domicílio, a responsabilidade objetiva da contraparte, uma possibilidade de inversão do ônus da prova dentro dos requisitos que o Código prevê. E aí, muitas vezes, o legislador pode ficar com medo de outorgar mais proteções ao sistema consumerista por causa dessas situações específicas onde alguns sujeitos não vulneráveis usufruem dos benefícios do Código de Defesa do Consumidor, gerando desequilíbrio em relações que eram equilibradas até então, e aí a tutela do consumidor pode ser banalizada, porque vai ter gente que não precisa dela usufruindo, por conta dessa amplitude exagerada da teoria maximalista.
Por essa razão surge então uma terceira teoria, chamada de teoria do finalismo mitigado, ou teoria mista, também conhecida como finalismo aprofundado, finalismo temperado. Esta teoria, como o nome sugere, é um meio termo, é um meio do caminho entre a teoria finalista e a teoria maximalista. Essa teoria diz o seguinte: o destinatário final é, em princípio, somente aquele que adquire o produto ou serviço para seu uso próprio, que não empregue aquele produto ou serviço como insumo de uma cadeia produtiva na sua atividade econômica. Então, em princípio, se aplica a lógica da teoria finalista. Porém, a teoria do finalismo mitigado permite a investigação concreta da vulnerabilidade. Permite que, em situações em que, apesar de o consumidor estar adquirindo aquele produto para empregar na sua cadeia produtiva como insumo da produção, se ele provar que ele é vulnerável, ele pode usufruir da proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos de novo. A teoria finalista mitigada diz que, em princípio, só é destinatário final quem adquire o produto ou serviço para uso próprio. Mas ela permite que, no caso concreto, alguém que não adquiriu o produto para uso próprio, que adquiriu o produto como insumo de produção, prove, demonstre a sua vulnerabilidade naquele caso concreto e, conseguindo comprovar essa vulnerabilidade no caso concreto, seja considerado também consumidor e tenha a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, lá no caso do postinho de gasolina, da senhora que compra a maquininha para fazer bordado de uma multinacional, eles podem, no processo, perante o juiz, sustentar a sua vulnerabilidade, defender por que eles seriam vulneráveis naquela situação, por um déficit informacional, por um déficit de expertise, por uma questão de desnível econômico, e convencendo o juiz da sua vulnerabilidade no caso concreto, poderia haver ali então a caracterização deles como consumidores e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Bom, qual dessas teorias hoje é prevalente? Posso adiantar para você que nenhuma das três é pacífica, não é? Ou seja, não existe um entendimento uniforme na jurisprudência. Você vai encontrar essas teorias, você vai encontrar julgados com essas três teorias. Tem hora que o próprio STJ aplica a maximalista, depois aplica a finalista, tem julgado dele que aplica o finalismo mitigado. Não há aí muito uma uniformidade. Porém, posso dizer para você que a terceira teoria, a teoria do finalismo mitigado, é a predominante, é a dominante, é a que você vai encontrar com maior frequência. É o entendimento que o STJ e os tribunais pátrios vêm adotando com maior reiteração, ok? Mas você pode, a depender do caso concreto que você tem, usar qualquer uma das três teorias, aquela que for melhor para o seu cliente, para a sua causa, tá bom? Então aqui nesse caso, se trata, a gente aplicando a teoria do finalismo mitigado, se trata de um consumidor que é destinatário final do produto, entendido como aquele que adquire o produto para consumo próprio, nós vamos ter uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Aquele que adquire o produto para uso próprio é vulnerável. E o que é a consequência da presunção absoluta? Não cabe prova em contrário. Então eu não vou discutir se ele é vulnerável ou não. Ele é. E aquele consumidor que adquire o produto como insumo de produção, que adquire o produto com finalidade econômica, há contra ele uma presunção relativa de não vulnerabilidade. Presume-se que ele não é vulnerável, que ele não é, em princípio, um destinatário final. Mas, pela teoria do finalismo mitigado, ele pode provar, no caso concreto, que ele é vulnerável, afastando esta presunção relativa, porque a característica da presunção relativa é que ela pode ser afastada, ok? Vou falar de novo para você anotar aí, porque isso é muito importante. Pela teoria do finalismo mitigado, há uma presunção absoluta de vulnerabilidade para o consumidor que adquire o produto para uso próprio e há uma presunção relativa de não vulnerabilidade para aquele que adquire o produto com finalidade econômica, para revender como insumo de produção, ok? E este que tem a presunção relativa de não vulnerabilidade tem a possibilidade de, desincumbindo-se do seu ônus probatório, provar a vulnerabilidade e afastar essa presunção relativa, ok? O STJ, inclusive, vem chamando este sujeito de consumidor intermediário, como aquele que adquire o produto para revender, mas por ser vulnerável, é considerado também um consumidor, tá bom? Muito bem.
Essa teoria, então, ela nos ajuda a compreender o conceito de consumidor standard, né, do consumidor padrão, que está lá no caput do artigo 2º. Mas eu falei para vocês que existe também a figura do consumidor por equiparação. E aí, nesse ponto, eu pergunto para você, será que é possível existir uma figura tida como consumidora sem que ela tenha praticado nenhum ato de consumo? Ou seja, é possível que eu considere alguém consumidor sem que ele tenha adquirido e nem utilizado nenhum produto, nenhum serviço? A resposta é sim, por incrível que isso pareça. Existem consumidores que não praticaram nenhum ato de consumo, não adquiriram nem utilizaram nenhum produto e nenhum serviço. Como é que funciona isso? Esses consumidores são os chamados consumidores por equiparação. São aqueles consumidores que não se enquadram no conceito standard do artigo 2º, por não terem praticado um ato de consumo, mas que se enquadram nas previsões de equiparação do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor traz três hipóteses de consumidor por equiparação. A primeira delas, o primeiro tipo de consumidor por equiparação que nós temos, está no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Esse parágrafo único prevê que equiparam-se a consumidores toda a massa, toda a coletividade de pessoas que agem intervindo nas relações de consumo. Quem faz parte desta massa de consumidores que age intervindo nas relações de consumo? Gente, o consumidor potencial, aquele que ainda não contratou, mas que está ali no mercado, sujeito a condições como oferta, publicidade e pode vir a contratar a qualquer momento. Deixa eu te dar um exemplo concreto. As empresas de telefonia atuam por meio de contratos de adesão. Imagine que uma determinada empresa de telefonia tenha lá no seu contrato de adesão, que é um contrato padrão que ela firma com todos os seus clientes, uma cláusula abusiva que estabelece uma venda casada, por exemplo, que é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, se você pegar lá o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer como um dos direitos básicos do consumidor, no seu inciso 5º, a prevenção contra danos. Não só a reparação de danos, mas a prevenção a danos. Significa que aqueles órgãos incumbidos da proteção do consumidor, como o Ministério Público, as associações de proteção do consumidor, a própria Defensoria Pública, podem agir preventivamente em situações de dano. Então, o Ministério Público pode, por exemplo, vendo que naquele contrato de adesão daquela empresa de telefonia em específico tem uma cláusula abusiva que prevê uma venda casada, chamar essa empresa e fazer com ela um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que ela retire aquela cláusula do contrato de adesão dela. Ou então, se ela não aceitar, mover uma ação mesmo, uma ação civil pública contra a empresa, pedindo ao juiz que declare a nulidade daquela cláusula do contrato de adesão. E com isso, o Ministério Público está tutelando não só aqueles consumidores, aquela massa de consumidores que já contratou e estão sujeitos à ilegalidade que está naquela cláusula, mas também o Ministério Público está tutelando aqueles consumidores potenciais, pessoas que ainda não contrataram com aquela empresa de telefonia, mas que a qualquer momento podem vir a querer contratar, a necessitar contratar, e estarão sujeitos a uma cláusula abusiva. Então o Ministério Público atua o quê? Com prevenção, ele atua prevenindo o dano. Ele vai lá e pede para já tirar aquela cláusula do contrato de adesão antes que novos consumidores, esta massa, essa coletividade de consumidores que age intervindo nas relações de consumo, contrate. Percebeu? É o consumidor potencial. Ele equipara-se ao consumidor efetivamente dito, que é aquele que contratou, porque o consumidor tem direito de não só ver os seus danos reparados, como também os seus danos prevenidos, tá bom? A segunda hipótese de consumidor por equiparação está prevista lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que é a figura da vítima de um acidente de consumo. As relações de consumo são relações de risco. O fornecedor desempenha atividades que normalmente trazem risco para toda a sociedade. Então, por exemplo, medicamentos podem ter efeitos colaterais não previstos. Indústrias produzem poluição,
o transporte aéreo gera acidentes, pode cair inclusive um avião na casa de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela história. Ônibus circulando nas ruas podem atropelar pessoas. E o fornecedor, ele assume os riscos dessa atividade que ele desempenha com lucro. Então, o artigo 17 equipara a consumidor todo aquele que, embora não estivesse utilizando nem adquirindo o produto ou um serviço, foi vítima de um risco advindo daquela relação de consumo, daquela prestação de serviço ou fornecimento de produto. Então, vou te dar alguns exemplos também. Esses casos recentes de rompimento de barragens. Ali, a vítima daquele rompimento da barragem pode ser considerada, e já vem sendo considerada pela tese da Defensoria Pública, por exemplo, de alguns estados, como consumidora por equiparação. Aquela pessoa, embora não estivesse adquirindo o serviço prestado ou o produto prestado pela mineradora, foi vítima de um acidente gerado pela atividade que a mineradora desempenha. Ou então o consumidor que está andando na rua e é atropelado por um ônibus de viagem, por um ônibus de transporte ali interurbano. Ou então aquele consumidor que estava dentro do supermercado indo buscar um produto lá no fundo e ao passar por uma das prateleiras, uma garrafa de vidro explode e acerta o seu rosto. Esses casos, embora o consumidor, aquela pessoa, não estivesse adquirindo nem utilizando aquele produto, quem estava andando na calçada não estava pegando o ônibus, não estava dentro do ônibus, essas pessoas foram atingidas por um dano causado durante a prestação de um serviço de consumo, de uma relação de consumo. E por isso, pelo artigo 17 do CDC, são equiparadas a consumidoras. Ok? E a terceira e última hipótese está prevista lá no artigo 29, que prevê que todo aquele que esteja numa relação que seja marcada por características próprias de uma relação de consumo, ou seja, situações em que há uma oferta irrestrita ao público, que há publicidade, ele se equipara também a consumidor. Ele pode ser equiparado a consumidor. Então, há situações em que, apesar de a pessoa estar vendendo um bem dela de forma ali no Mercado Livre, por exemplo, num meio desse de anúncio ao público na internet, embora a pessoa não se trate em princípio de um fornecedor, não é uma concessionária, é uma pessoa física, por exemplo, se ela anuncia aquilo num meio como esse, que faz publicidade, que tem oferta irrestrita ao público, que são características próprias de uma relação de consumo, pode ser que pelo artigo 29 eu consiga equiparar a relação de consumo, o comprador a um consumidor, tá? Isso vai depender do caso concreto, das características. Se a relação que está acontecendo ali tem aquelas características próprias de uma relação comercial, de consumo, com utilização de questões como oferta e publicidade, pode haver a possibilidade de enquadramento de um consumidor por equiparação pelo artigo 29. Tá ok? E quais serão as consequências de eu aplicar a figura do consumidor por equiparação a uma relação jurídica? Aquela relação jurídica passará a se reger pelo Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas prerrogativas e benefícios para o consumidor e ônus e responsabilidades para o fornecedor. Tá ok? Muito bem. Agora, vamos passar à análise da figura do fornecedor. O artigo 3º prevê que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, o fornecedor pode ser uma pessoa física, que pode ser de direito público interno ou externo, que desempenha ali uma atividade de fornecimento de produtos ou de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante uma contraprestação. Muito bem, esse artigo ele traz para nós uma série de requisitos implícitos que eu quero analisar com vocês. O primeiro desses requisitos implícitos é a questão da contraprestação. Bom, para ser considerado fornecedor, entende-se que é preciso que aquela figura, a figura do fornecedor, desempenhe uma atividade de natureza econômica, ou seja, com a busca de alguma vantagem. Mas cuidado, vantagem econômica não é o mesmo que lucro. Vantagem econômica não é sinônimo de lucro. Não é preciso que o fornecedor desempenhe aquela atividade com o intuito de lucro, com lucro, mas sim com uma vantagem, que pode ser inclusive uma vantagem indireta. Então, quando você vai numa drogaria
e ela tem um estacionamento gratuito, perceba, ela não está ali tendo lucro com o estacionamento. Mas o estacionamento, ele é uma facilidade que ela oferece para os consumidores dela, para aumentar então a clientela, a quantidade de consumidores que vão para lá por essa facilidade, e por isso o estacionamento então constitui uma vantagem indireta da atividade dela. A mesma coisa as redes sociais, né? O Facebook, o Instagram não te cobram nada para você ter lá o seu perfil, para você ter lá o seu usuário. Mas quanto mais usuários eles têm, mais empresas irão se dispor a pagar para fazer publicidade ali dentro do Facebook e do Instagram. Então, embora você não pague por aquele serviço, você pode ser considerado um consumidor, porque o fornecedor tem uma vantagem indireta com a sua presença. Então, cuidado! É preciso que a figura do fornecedor desempenhe uma atividade econômica com uma vantagem, mas esta vantagem não significa lucro, não significa vantagem direta, basta uma vantagem indireta para que eu já tenha a figura do fornecedor. Pode ser que ele tenha me dado até mesmo uma amostra grátis. A amostra grátis é para criar em mim o intuito, o desejo de depois comprar mais daquele produto. Então, se eu recebo um perfume de amostra grátis e tenho uma alergia, eu sou consumidor, mesmo não tendo pago por ele. Por quê? Porque há a figura da vantagem, ainda que indireta. Lembrando que o consumidor não precisa ter adquirido o produto, estão vendo? Basta que ele tenha utilizado, ganhou de amostra grátis. Muito bem, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito que nós precisamos estar atentos é que o fornecedor é entendido como aquele que tem uma certa reiteração na sua atividade. Por isso, né, vocês podem ver que o artigo 3º usa a expressão atividade e não ato. Atividade remete a um conjunto de atos, não é? A uma reiteração, diferente de ato, que poderia ser algo isolado. Então, por essa razão, a doutrina costuma apontar que um dos requisitos para caracterizar o fornecedor seria a habitualidade. O fornecedor seria aquele que desempenha aquela atividade, aquela atuação de forma habitual, reiterada, não eventual. Todavia, essa visão ela recebe algumas críticas de uma parte minoritária da doutrina. Uma parte minoritária da doutrina, representada aí pelo professor Bruno Miragem, por exemplo, diz que o fornecedor, na verdade, não é o habitual, mas sim, e antes do que o habitual, o profissional. O fornecedor é a figura que, por ter um conhecimento, uma expertise diferenciados, tem ali uma vantagem sobre o consumidor na relação jurídica material. O desequilíbrio não vem do fato de o fornecedor fazer aquela atividade de forma reiterada. O desequilíbrio vem do fato de o fornecedor prestar aquela atividade com expertise, com conhecimento especializado. E aí, todo profissional é habitual, mas nem todo habitual é profissional. O que significa que o requisito da habitualidade pode não ser suficiente, porque a lógica do Código de Defesa do Consumidor, já falei para você, é a proteção do vulnerável. E o que gera a vulnerabilidade é um desequilíbrio na relação jurídica com o fornecedor, que ocupa uma posição chamada de posição dominante, uma match position, e que, se quiser abusar desta posição dominante, poderá obter do consumidor ali vantagens indevidas por estar nesta posição dominante. Se é certo que nem todo fornecedor irá abusar desta posição, também é certo que aquele que abusar terá mais facilidade de obter vantagens indevidas do consumidor. E o que gera esta posição dominante, este desequilíbrio na relação, é a expertise, é o conhecimento profissional, é a maior especialidade que o fornecedor tem em relação ao consumidor, que normalmente é leigo. Então, o fato de alguém desempenhar uma atividade com uma relativa reiteração não significa que ela seja profissional. Embora todo aquele que é profissional seja sempre habitual. Então, imagine o caso de uma pessoa que adora carros e que ela troca de carro a cada 6 meses. Ela será certamente habitual, ela não é eventual nessa atividade. Mas, será que nós podemos dizer que ela é profissional?
Será que o fato dela trocar o carro dela, revender o carro dela a cada 6 meses, confere a ela uma expertise que a coloque numa posição dominante na relação jurídica com os compradores dos carros dela? Ou então, aquele colega de faculdade que divide com os amigos o custo da gasolina e dá carona para eles todos os dias, com uma ajuda de custo. Ele tem uma vantagem, não é que é essa ajuda de custo. Ele faz aquilo com habitualidade todos os dias. Mas será que eu poderia enquadrá-lo como um fornecedor e passar para ele uma série de ônus próprios de um fornecedor numa relação de consumo? Não nos parece de fato adequado. Portanto, parece que a investigação sobre o fornecedor deve vir antes da habitualidade. Eu não vou investigar a habitualidade propriamente. Eu vou investigar o profissionalismo. Se aquela figura que eu pretendo enquadrar como fornecedora é dotada de uma expertise, de uma organização mínima da sua atividade que me permita considerá-la profissional. E sendo profissional, então, ocupante, portanto, de uma posição dominante na relação, em relação àquele consumidor que normalmente é leigo. E aí, ela sendo profissional, naturalmente, ela será habitual. Então guarde isso. Embora todo profissional seja habitual, nem todo habitual será profissional, ok? Embora eu devo te advertir que a doutrina majoritária apresenta o requisito da habitualidade como suficiente para a caracterização do fornecedor. Mas há uma doutrina minoritária, a qual aí já disse para vocês, o professor Bruno Mirage, o professor César Fiuza, eu mesmo aderimos, né? Que diz que não, que na verdade não seria a habitualidade, mas sim o profissionalismo. Tá ok? Muito bem. Esses dois requisitos, então, são fundamentais para você encontrar a figura do fornecedor. É preciso que o fornecedor tenha uma vantagem econômica e que ele seja profissional. E é preciso também, e aí o terceiro requisito, que ele atue, que ele preste os serviços dele, forneça os produtos dele, no mercado de consumo, entendido como esse locus público, onde o produto é ofertado ali para quem quiser, para quem esteja com disposição e com a possibilidade de cumprir os requisitos da oferta. E aí qualquer um pode comprar aquele carro, qualquer um pode comprar aquele apartamento, desde que atenda os requisitos da oferta, o preço, a forma de pagamento e tudo mais, ok? Então não é uma venda específica entre um sujeito A e B que combinaram só entre eles ali, não. Né? Um que viu o carro do outro falou assim, me vende seu carro? Não, é aquele que oferece o seu produto no mercado de consumo, nesse locus público, tá ok? Muito bem, esses são então os sujeitos, né? Os requisitos subjetivos, os elementos subjetivos da relação de consumo. Vamos agora aos elementos objetivos, muito simples, muito tranquilo. O primeiro elemento objetivo da relação de consumo é o produto. E o produto vai estar previsto lá no artigo 3º, parágrafo 1º. Considera-se produto aquele bem material ou imaterial, corpóreo ou incorpóreo. Pode ser inclusive um bem semovente. Então, pode ser produto, gente. Ação da Bolsa de Valores, um bem imaterial. Um cachorrinho no pet shop, um bem semovente, um objeto semovente. Tudo isso é passível de ser considerado produto de uma relação de consumo. O produto, então, abrange uma gama muito vasta de possibilidades. E o serviço é aquele fazer. É aquele fazer mediante uma vantagem. Pode ser pintar uma parede, pode ser desenvolver um programa de computador. Lembrando que eu tenho que saber excluir as situações de prestação de serviço que configuram relação de emprego, que aí estão dispostas lá pela CLT, né? Relação trabalhista. O que não se enquadrar como relação trabalhista, for mera prestação de serviço aqui, se eu encontrar a figura de um fornecedor e de um consumidor, caracterizará a relação de consumo. Tá ok? Perfeito? Muito bem. Então são esses os elementos subjetivos e objetivos da relação de consumo. Lembrando que sempre eu tenho que trazer também o elemento teleológico, que é a vulnerabilidade, presumida para o caso do consumidor que adquire o produto para si próprio e que deve ser provada para o caso do consumidor que adquire o produto como insumo de produção. Tá ok? Então, com isso a gente encerra o primeiro tema da nossa aula, né? O primeiro tópico, que é a caracterização da relação de consumo, e passamos agora para o segundo tópico, que é a caracterização, os requisitos próprios da responsabilidade civil
no Código de Defesa do Consumidor, que é completamente diferente da responsabilidade civil lá do Código Civil. Esqueça as regras daquela responsabilidade civil que se aprendeu lá com o professor de Direito Civil, porque agora os requisitos e a lógica de funcionamento da responsabilidade civil no CDC são completamente diferentes, tá ok? Então vamos a eles. A responsabilidade civil no CDC se fundamenta numa teoria chamada de teoria da qualidade. O que essa teoria diz? Ela diz que todo produto deve ter qualidade. E ter qualidade é ter duas características. Ter qualidade é ter adequação e ter qualidade é ter segurança. Ter adequação é funcionar direito. Ter segurança é não provocar danos. Então você já sabe que um produto ou um serviço tem qualidade quando ele funciona direito e não causa danos ao consumidor. Muito bem. E aqui a responsabilidade civil do CDC já começa a se diferenciar da responsabilidade civil clássica, lá do Código Civil. Você vai lembrar comigo que o Código Civil divide a responsabilidade civil em contratual e extracontratual, não é isso? A contratual é aquela responsabilidade civil que decorre da violação a um dever que está inserido em um contrato. E a extracontratual, também conhecida como responsabilidade civil aquiliana, responsabilidade civil ex delicto, decorre da violação a um dever que está previsto na lei. Então, para o legislador do Código Civil, o que importa para nós acharmos qual regime nós vamos seguir, da contratual ou da extracontratual, é a origem, né, do dever violado. Se o dever está num contrato, a responsabilidade é contratual. Se ele está fora do contrato na lei, a responsabilidade é extracontratual. No CDC, isso não importa. Para o CDC, a responsabilidade civil vai investigar qual o conteúdo do dever violado e não a origem. Então não importa se ele estava no contrato ou na lei, o que importa é o conteúdo. Se foi violado um dever de adequação, o produto não funciona direito, as regras serão X. Se foi violado um dever de segurança, as regras serão Y. Ou seja, as regras são diferentes conforme o conteúdo do dever que eu violei, se de adequação ou de segurança. E é isso que eu vou estudar com vocês. Vamos cuidar primeiro do dever de adequação. O dever de adequação está relacionado à proteção da incolumidade financeira do consumidor. Aqui dói o bolso do consumidor. O CDC prevê que todo produto deve funcionar direito, deve funcionar segundo as legítimas expectativas do consumidor. Então, um produto ou um serviço será adequado se ele funcionar segundo as legítimas expectativas do consumidor. E como é que eu vou aferir quais são as legítimas expectativas do consumidor? Eu vou investigar isso vendo se o consumidor está esperando do produto o que é razoável de se esperar, não é? Então ele não pode esperar que um carro voe, não é? Não é da natureza do carro voar. Ele não pode esperar que um celular que ele comprou lá na década de 90 tenha acesso à internet, igual tem os smartphones hoje. Então eu tenho que levar em consideração a razoabilidade, tenho que levar em consideração o produto e a época em que ele foi fabricado e tenho que levar em consideração, sobretudo, a oferta, o que foi prometido para o consumidor na publicidade, na oferta do produto. E aí, se o consumidor tem uma expectativa legítima de funcionamento e o produto ou serviço não satisfaz essa expectativa legítima, eu vou ter um vício de adequação. Eu vou ter um defeito de funcionamento naquele produto ou naquele serviço, que vai gerar a responsabilidade civil por vício. Essa responsabilidade civil, considerada responsabilidade civil por vício do produto ou do serviço, está prevista nos artigos 18 a 26 do Código de Defesa do Consumidor. E vai se aplicar sempre que a incolumidade financeira, o bolso do consumidor, for violada, ok? Qual que é a consequência da violação a um dever de adequação? Garantia. Sempre que um produto não funcionar direito, cabe garantia. Está previsto lá no artigo 18 para garantia de produto e no artigo 20 para garantia de serviço. E aí a primeira coisa que eu vou te dizer aqui é o seguinte: o vício pode ser um vício de fabricação, de produção, de construção do produto ou do serviço, mas pode ser também um vício de informação. Há situações em que o produto funciona direitinho, ele foi fabricado certinho, mas o fornecedor falhou ao dar informação ao consumidor sobre como usar aquele produto, sobre como armazenar aquele produto, e esta falha na informação
gera um vício na hora do consumidor usufruir o serviço, na hora dele usufruir do produto. Então vamos supor que um celular, ele vem com a informação de que ele é à prova d'água. Ponto. É isso que está no manual, é isso que está na publicidade. Aí o consumidor deixa ele cair na piscina e ele estraga. E aí o fornecedor diz, mas é só porque ele só aceita respingos de água. Ou ele só pode ficar em contato com a água 2 segundos. Ora, mas isso não foi informado no manual, isso não foi informado na oferta. E aí o consumidor deu uma destinação inadequada ao produto por um vício de informação. Então o vício de informação é idêntico, né? Gera as mesmas consequências do vício de fabricação. A segunda questão que eu vou te falar é o seguinte: quando um produto apresenta um defeito, quando ele não funciona direito, quando ele tem um vício de adequação e o consumidor aciona a garantia, como regra, primeiro o direito é do fornecedor de tentar consertar aquele defeito, aquele vício de adequação. Então o consumidor não pode exigir de cara a troca do produto, a devolução do dinheiro. Ele vai ter que pedir primeiro o conserto. E aí o fornecedor tem o prazo de 30 dias para tentar consertar aquele defeito, aquele vício. Se ele não consertar aquele vício em 30 dias, aí o consumidor pode, alternativamente e à sua livre escolha, fazer a opção por uma das alternativas que estão lá no parágrafo 1º do artigo 18, para o caso de defeito no produto, e no parágrafo 1º do artigo 20, para o caso de defeito no serviço, que é o seguinte: se deu 30 dias, o fornecedor não conseguiu consertar ou não consertou satisfatoriamente o produto, o consumidor pode, aí sim, exigir o desfazimento da compra e a devolução do seu dinheiro, corrigido monetariamente, ou pode pedir a troca daquele produto por um produto novo, em adequadas condições de funcionamento, ou pode pedir um abatimento proporcional no preço, ok? Mas repito, ele só vai pedir isso se transcorrer o prazo de conserto e o conserto não for feito adequadamente. Há, porém, duas exceções, e estão previstas lá no parágrafo 3º do artigo 18, onde o consumidor poderá exigir a troca, ou a devolução, ou abatimento proporcional no preço imediatamente. Ou seja, são duas situações em que o consumidor sai dessa regra do artigo 18 do seu parágrafo 1º e pode exigir essas alternativas de cara sem ter que esperar 30 dias para conserto. São elas, primeiro, quando se tratar de um defeito que pela sua extensão não possa ser consertado ou o conserto vai gerar ali uma depreciação muito grande do produto. Então imagina, por exemplo, um veículo que apresente um defeito no seu motor e que exija a retificação ou até mesmo a substituição desse motor. O seu proprietário pode dizer, olha, eu não quero o conserto nesse caso, eu quero um novo veículo, porque a troca do motor pode gerar inclusive uma depreciação desse veículo depois na hora da revenda. Então esse é o primeiro exemplo, esse é o primeiro caso. Segundo caso em que se admite que o consumidor de cara exija a troca ou conserto ou abatimento no preço. Quando se tratar de um produto essencial, ainda no parágrafo 3º do artigo 18. Quando se tratar de um produto essencial, ou seja, um produto que pela sua utilidade básica, pela necessidade dele para o consumidor não pode ficar 30 dias esperando o conserto, ele também pode exigir de cara a troca, o desfazimento do negócio, um abatimento no preço. Então a gente pode imaginar aí, por exemplo, uma geladeira, um fogão. O Código de Defesa do Consumidor não traz para a gente um rol de quais produtos são considerados essenciais. E talvez nem deva trazer mesmo, porque toda previsão legislativa, ela exclui. O que tiver previsto ali é bem essencial, o que não tiver, como é que fica? Então, nós devemos analisar o que é um bem essencial no caso concreto. Às vezes, um mesmo bem, num caso vai ser bem essencial, no outro não vai ser. Imagina um celular. Se ele for para uma finalidade profissional, pode ser considerado um bem essencial. Se for, por exemplo, um telefone que serve ali para a pessoa atender os clientes dela, como é que ela vai ficar 30 dias sem o telefone? Mas se ele é para finalidade só de lazer pessoal, já não é um bem essencial. Então isso tem que ser analisado no caso concreto. Se aquele produto for considerado um bem essencial, o consumidor também não precisa esperar 30 dias para o conserto. Ele pode exigir de cara as hipóteses lá do parágrafo 1º do artigo 18, ok? Muito bem. Então a garantia, ela é esta previsão de responsabilidade civil do fornecedor
por um vício de adequação do seu produto. Ele tem que arrumar aquele produto que não funciona direito. Existe a garantia legal, que é aquela garantia que está prevista na lei, cujo prazo está no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, e existe a garantia contratual, que não está prevista na lei, que é concedida por liberalidade do fornecedor e que, portanto, deve estar escrita num termo de garantia. Quando o fornecedor concede uma garantia contratual, ela não engloba a legal, ela se soma à legal. Então, o consumidor terá aquele prazo de garantia que está na lei, do artigo 26, que nós já vamos ver, mais o prazo da garantia contratual que o fornecedor concedeu. Então, vou explicar isso melhor. O artigo 26 prevê que o prazo que o consumidor tem para acionar a garantia, para acionar o fornecedor para que ele conserte um vício no produto ou no serviço, é de 30 dias para produtos e serviços não duráveis, aqueles que são mais rapidamente consumíveis, como alimentos, bebidas, medicamentos, e de 90 dias para produtos e serviços duráveis. Não é que vão durar para sempre, mas que tem uma durabilidade maior, como imóveis, automóveis, eletrodomésticos. Então, 30 e 90 dias. Esses prazos são de natureza decadencial, ou seja, implicam a perda do próprio direito, do direito potestativo de exigir a garantia. Quando o fornecedor entrega ao consumidor também uma garantia contratual, vamos supor que ele entregue 5 anos de garantia contratual no termo dele, né? Significa então que o consumidor terá 5 anos e 90 dias, se for um automóvel, por exemplo, porque o prazo contratual se soma ao prazo legal, ele não abrange o prazo legal. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, qual desses prazos começa a contar primeiro? O prazo da garantia legal ou da garantia contratual? Embora o CDC não traga uma resposta objetiva diretamente para isso, é o prazo da garantia legal. A garantia legal começa primeiro. Sabe por quê? Como a garantia legal está prevista na lei, ela não precisa de termo expresso e ela é uma obrigação do fornecedor, ela pode ser exercida pelo consumidor gratuitamente, não pode ter custo para que o consumidor exerça a garantia. Então, se a assistência técnica fica lá no sul do Brasil, quem vai ter que mandar a geladeira para lá para consertar é o fornecedor. Ela não pode ser ajustada por um prazo inferior ao que está na lei, ou seja, 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. E a compra do produto para efeitos de exigir a garantia legal pode ser comprovada por qualquer meio. Extrato lá da conta bancária, do cartão de crédito, um cheque nominal. Não precisa ser só por uma nota fiscal ou um recibo, por exemplo. Já a garantia contratual, como é uma liberalidade do fornecedor, é ele dando um prazo maior no qual ele vai se responsabilizar por defeitos ou vícios do produto ou do serviço, para além do prazo legal, ela permite ao fornecedor estabelecer livremente as condições dele. Então ele pode cobrar pelo acionamento da garantia contratual, ele pode exigir que o consumidor não tenha retirado, por exemplo, a etiqueta, que ele comprove a compra tão somente pela nota fiscal, ele pode restringir a abrangência da garantia dele. Então você vê às vezes situações em que o fornecedor diz assim, a garantia contratual só abrange motor e caixa, né? Motor e caixa de marcha, por exemplo, do veículo. Isso aí, para a garantia contratual, é válido, porque ela é liberalidade. Para a garantia legal já não seria, porque a garantia legal ela é o quê? Ela é mais ampla, né? Então, por que a garantia legal tem que vir antes da contratual? Porque ela é mais benéfica para o consumidor. Senão, o fornecedor poderia adotar a seguinte estratégia. Ele coloca uma garantia contratual de 5 anos, de 10 anos, extremamente restritiva, que não cobre quase nada, que tem custo, e aí, a garantia legal ficando lá no final, o consumidor ia praticamente ficar sem garantia, porque ele ia ter que esperar transcorrer esse prazo inteiro de 10 anos, que ele não ia acionar a garantia porque ela é cara, porque ela é muito restrita, e ia perder o prazo lá no final. Então a garantia legal, que é melhor, é mais abrangente, ela deve vir antes, porque ela é irrestrita, ela não tem custo, ela abrange o produto inteiro. Então são os 90 dias primeiro, ou os 30 dias primeiro, acabou, começa o prazo da garantia contratual, tá ok? E a garantia legal, ela sempre se aplica. O artigo 51, inciso 1º, inclusive, prevê
que são nulas de pleno direito quaisquer cláusulas contratuais que atenuem ou exonerem o fornecedor de responsabilidade. Ou seja, se o fornecedor colocar no contrato dele que o produto dele não tem garantia, essa cláusula contratual não tem validade. Tá ok? Muito bem. Então, para o vício do produto ou do serviço, o que cabe é garantia. Esta garantia deve ser exercida no prazo de 30 ou 90 dias previsto no artigo 26, que é um prazo de natureza decadencial. E esse prazo se aplica tanto para os vícios aparentes e de fácil constatação, quanto para os vícios ocultos. Em ambos, o prazo é de 30 ou 90 dias. O que muda é o início da contagem desse prazo. Quando se tratar de um vício aparente ou de fácil constatação, ou seja, algo que qualquer um ali, o consumidor mesmo, na hora da compra, pode ter verificado, consegue verificar, um arranhão num carro, uma geladeira que não resfria direito, um barulho estranho no notebook, o consumidor ele tem esse prazo para reclamar de 30 ou 90 dias a contar do momento em que ele recebe o produto. Então, se ele comprou o produto na loja, mas não foi entregue para ele na hora, o prazo não começou ainda, é só quando entregarem. Quando se tratar de um vício oculto, que é aquele vício que está escondido, que só um especialista, ou às vezes nem um especialista ia conseguir identificar, este prazo de 30 ou 90 dias só começa a correr de quando o dano aparece, de quando o vício oculto aparece e causa o dano. Então, se era um probleminha ali na ventilação do notebook, mas que não dava para perceber, e um dia essa falta de ventilação queima o notebook, é só desse dia que queimou que o prazo começa para o consumidor fazer a reclamação dele. Então, embora o prazo seja o mesmo para o vício oculto e para o vício aparente ou de fácil constatação, o início da contagem desses prazos é diferente. E aqui uma curiosidade para vocês. Embora vocês tenham aprendido lá nas aulas de Teoria Geral do Direito Civil que uma das diferenças da decadência, do prazo decadencial para o prazo pressional, é que o prazo decadencial não se interrompe, não se suspende, nas relações de consumo, o prazo decadencial tem uma hipótese, sim, de interrupção ou de suspensão, né? Há duas linhas de interpretação disso, mas há uma hipótese em que o prazo decadencial para reclamar da garantia ele é obstado. Está lá no artigo 26. O artigo 26 vai dizer lá que a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor exigindo a garantia obsta a decadência para a contagem do prazo decadencial. Então é uma hipótese de prazo decadencial sendo obstado. E aí, como o CDC usa a expressão obsta, há uma corrente que defende que isso se trata de uma interrupção, então o prazo vai zerar e contar do zero, né? Vai zerar e vai contar do início de novo, a hora que voltar a fluência dele. E há uma outra teoria que diz que, na verdade, seria uma hipótese de suspensão do prazo. Então ele para e depois ele volta a contar de onde ele parou. Eu particularmente entendo que é uma hipótese de interrupção, até porque seria uma interpretação mais benéfica para o consumidor, mas há os dois entendimentos. Nesse caso, o CDC vai prever que a reclamação do consumidor exigindo a garantia para o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial. E este prazo ficará obstado, ficará interrompido ou suspenso, até que o fornecedor dê uma resposta inequívoca, dizendo se ele irá cumprir a garantia ou não. Na hora que ele der a resposta inequívoca, o prazo da garantia, o prazo decadencial para exercício deste direito de garantia, volta a correr, tá ok? Se o consumidor, então, não reclamar de um problema aparente ou de fácil constatação de uma geladeira, no prazo de 90 dias a contar do recebimento dela, já era. Perdeu o direito em si, não vai poder exigir mais a garantia. Vai ficar com o produto com defeito, tá bom? Tem que ter muita atenção para isso. Muito bem. Agora, quem são os responsáveis por prestar a garantia? O artigo 18 e o artigo 20 vão estabelecer a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores pelo vício do produto ou do serviço. Então, a garantia pode ser exigida de qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento. Por isso que quando você compra uma televisão da LG na Ricardo Eletro e ela dá problema, você vai na própria Ricardo Eletro e pede a garantia. Não precisa ir na LG, mesmo que o problema seja de fabricação da televisão. E aí a Ricardo Eletro presta a garantia e depois se ressarce da LG pela garantia que ele te prestou, pelos custos que a Ricardo Eletro teve.
Ou seja, quando se trata de vício de adequação, há uma responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, do fabricante, do construtor, do importador, do comerciante. Está todo mundo aí responsável por reparar para o consumidor o vício de adequação. Tá bom? Então, com isso, nós vimos aqui a consequência, os prazos e os responsáveis pela reparação civil por vício do produto ou do serviço. Agora, nós iremos estudar a reparação civil por fato do produto ou do serviço. E aí você já deve ter se perguntado, quando você começou a estudar lá o direito do consumidor, começou a ler o Código de Defesa do Consumidor, por que tem hora que o legislador fala em fato do produto ou do serviço e por que tem hora que ele fala em vício do produto ou do serviço? Qual que é a diferença? Né? Porque lá na seção que traz os artigos 18 a 26, o legislador usa a expressão responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço. E lá nos artigos, na seção dos artigos 8º a 17, o legislador usa a expressão responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. E aí, claro, existe uma diferença de fato para vício. E qual que é? Vício é o problema de adequação, o produto que não funciona direito, já vimos. Fato é o problema de segurança, é o caso do produto que, por ter ali um defeito de fabricação, de construção ou até mesmo de informação, além de não funcionar direito, causa dano para o consumidor. Então é muito comum que a responsabilidade civil pelo vício apareça junto com a responsabilidade civil pelo fato. Normalmente o fato, o defeito, o dano, vem de um vício, vem de um problema de adequação. Né? Embora sejam questões separadas, com requisitos diferentes, podem andar juntas. E agora, então, nós vamos tratar da responsabilidade civil pelo fato. Está lá, então, dos artigos 8º a 17. O artigo 14 vai prever que a responsabilidade civil por fato do serviço é uma responsabilidade independente de culpa. Gera responsabilidade ali independente da apuração de culpa para toda a cadeia de fornecimento. Então, gente, a responsabilidade civil em caso de dano ao consumidor, né, ela vai ter um regramento próprio, um pouquinho diferente lá da responsabilidade por vício. Aqui eu vou até diferenciar para você não ter dúvida, né? Imagina que você compra um rádio, um aparelho de som, e você liga ele na tomada e uma das caixinhas de som não sai música, não sai barulho. Você está diante de um vício, de um problema de adequação, que vai seguir aquelas regras que eu falei para você lá, de prazo de 90 dias, decadencial, toda a cadeia de fornecimento responsável pela garantia. Mas imagina que ao ligar este mesmo som na tomada, você leve um choque, ou esse som exploda e te machuque. Nesse caso, você estará diante não da responsabilidade civil pelo vício, propriamente, mas agora diante de uma responsabilidade civil pelo fato do produto, ou seja, aquele produto ele gerou um dano, colocou em risco ou violou ali a sua saúde, segurança, ou seja, a sua incolumidade psicofísica, ok? Aqui o que se protege na responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço não é mais o bolso do consumidor, mas sim a sua integridade psíquica e física. Por isso que uma negativação indevida do nome do consumidor é um fato do serviço, é um defeito que gera para o consumidor o quê? Um dano psíquico, um abalo, um estresse, né? Uma insegurança. Nesse caso, a responsabilidade civil é diferente, ela segue artigos diferentes. Não se aplicam mais os artigos 18 a 26, se aplicam os artigos 8º a 17 e o artigo 27, que nós vamos estudar agora então. Muito bem, então primeira coisa é a responsabilidade pelo fato. A incolumidade relacionada aqui é a incolumidade psicofísica. O fato pode ser gerado tanto por um vício de construção, montagem, fabricação, produção, quanto também por um vício de informação. Imagina um rojão de fogos de artifício que ele venha sem a indicação de qual lado do rojão vão sair os fogos. Ou seja, é um vício de informação que pode gerar para o consumidor ali um sério dano à sua saúde. Ou um medicamento que tenha um efeito colateral conhecido do fornecedor, mas que não está previsto na sua bula como contraindicação, como efeito colateral. Também é um risco sério de dano ao consumidor. E por que o legislador usa a expressão fato do produto ou do serviço? Porque nesse caso é preciso que o dano
aconteça. Eu não posso olhar para o dano em potencial, eu tenho que olhar para o dano concreto. Então, imagina que você está saindo com o carro da garagem e ele tem um problema no freio. Se você detecta esse problema ainda dentro da garagem e nada acontece, você está diante puramente de um caso de vício, simplesmente problema de adequação, garantia. Agora, se você só descobriu esse problema na estrada e pela falta do freio se envolveu num acidente e se machucou, além do vício do produto ou do serviço, né? Aqui no caso do produto que vai exigir a garantia, você também terá responsabilidade pelo fato, que vai envolver o pedido de indenização pelas despesas médicas do tempo que você ficou internado, pelo dano moral decorrente do abalo, do sofrimento, das dores que você teve, dos lucros cessantes pelo tempo que você ficou sem trabalhar. Ou seja, tá vendo que as repercussões são diferentes? E tá percebendo também que eu não posso olhar o dano potencial? Um problema no freio potencialmente pode causar problemas à incolumidade psicofísica. Sim, mas enquanto o dano é só potencial, eu fico só na esfera do vício de adequação. É preciso que aconteça um fato, um acontecimento concreto que cause dano, para que se configure, além da responsabilidade pelo vício, também a responsabilidade pelo fato. Então, enquanto a responsabilidade civil pelo vício do produto tem por consequência garantia, um produto não funcionar gera garantia, a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço tem como consequência indenização. Por quê? Gerou um dano você indeniza, seja reparando o dano material, seja compensando o dano moral. O prazo para reclamar a responsabilidade civil pelo fato também é diferente. O artigo 27 prevê o prazo de 5 anos para se reclamar a responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. E é um prazo agora de natureza prescricional. Mudam também os responsáveis, ou seja, aqueles que vão ser demandados pela responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Se eu estiver falando de uma responsabilidade civil pelo fato de um serviço, eu aplico o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento, igual o artigo 18 prevê lá para o vício de adequação. Muito bem, então você pode imaginar o caso, por exemplo, de uma cabeleireira que ao usar um determinado produto para tingir, para pintar o cabelo da consumidora, aquele produto gera uma alergia, gera ali uma inflamação no couro cabeludo, ela perde o cabelo dela. Nesse caso, a cabeleireira poderá ser responsabilizada pelo fato do serviço, por aquele problema no produto que ela usa na prestação do serviço dela. Há ali uma responsabilização solidária dela com o fabricante do produto. Fica muito claro quando a gente pensa em desastres aéreos. O avião caiu, né? Quem é responsabilizado? A companhia aérea. Mas caiu porque deu um problema na peça do avião. Então, o problema foi o fabricante do avião que gerou, né? Não foi a Latam a causadora, foi a Boeing. Mas não importa. Para o artigo 14, aquele que presta um serviço assume o risco dos produtos que usa na prestação do seu serviço e responde solidariamente com o fabricante do produto. Depois que indenizou o consumidor, busca um regresso, busca uma reparação, mas num primeiro momento, pelo fato do serviço, respondem todo mundo. Comerciante, importador, fabricante, produtor, está todo mundo solidariamente responsável. Diferente do que ocorre, do que acontece com o fato do produto. O fato do produto está previsto lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. E aí o artigo 12, ele prevê que pelo fato do produto, pelo defeito que causa dano no produto, na sua fabricação ou até mesmo no defeito de informação, responde todo mundo menos o comerciante. Note que enquanto o artigo 14 usa a expressão fornecedor de serviço, o artigo 12 ele traz um rol que fala o produtor, o construtor, o importador, o incorporador, né, o fabricante. E ao enumerar essas figuras, ele deixa de fora o comerciante, de propósito. Ou seja, em princípio, pelo fato do produto, o comerciante não responde. Se você adquire então um veículo numa concessionária e esse veículo tem um problema no freio que causa um acidente na estrada, você até pode exigir a garantia tanto da concessionária quanto do fabricante, mas a indenização pelos danos morais e materiais desse acidente, você só pode pedir do fabricante, não da concessionária.
Olha, gente, é uma legislação que não encontra muito paralelo em outras legislações pelo mundo. Há outras legislações que colocam o comerciante também como responsável solidário pelo fato do produto. Mas foi uma opção do legislador brasileiro, talvez por lobby do comércio, excluir o comerciante da responsabilidade solidária pelo fato do produto. Haverão apenas, existirão apenas 3 hipóteses onde nós fugiremos dessa regra. Ou seja, a regra é que o comerciante não responde por fato do produto, salvo 3 exceções que estão previstas lá no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Essas 3 hipóteses podem ser resumidas a 2, basicamente. O comerciante responderá por fato do produto solidariamente com os demais fornecedores quando ele comercializar um produto sem a identificação do fabricante, que por algum motivo eu não consiga achar o fabricante. Então o comerciante que vende produto sem rótulo, sem indicação do fabricante, passa a ser responsável direto e solidário por fato daquele produto, se aquele produto gerar algum dano para o consumidor. E quando o comerciante, quando o dano do produto vier do fato de o comerciante ter armazenado errado aquele produto. Então é um produto perecível e o comerciante armazenou ele de forma errada, não seguindo as indicações do fabricante. Então um supermercado que armazena ali produtos congelados numa temperatura mais alta do que está prevista lá no produto e faz aquele produto perecer e gerar dano para o consumidor. São, então, as hipóteses do artigo 13, que nós poderíamos resumir a 2, mas que estão em 3 incisos, que vão gerar a responsabilidade solidária do comerciante, inclusive com os demais fornecedores. Professor, são hipóteses aí de responsabilidade subsidiária? Na minha visão, só é hipótese de responsabilidade subsidiária a primeira, que é quando eu não consigo identificar o fornecedor, o fabricante. Quando eu não consigo identificar o fabricante, aí eu vou no comerciante. É subsidiária. Tive que romper primeiro a tentativa de identificar o fabricante para chegar no comerciante. Não consegui, chego nele. Mas a segunda, do caso do produto perecível, não é subsidiária. É uma responsabilidade por ato direto. Afinal de contas, foi o comerciante que armazenou errado o produto, fazendo com que ele integrasse toda a cadeia de fornecedores solidariamente. Então aqui, para o fato do produto e do serviço, tem essa distinção. Se o fato é do serviço, todo mundo é responsável solidário, inclusive o comerciante. Se o fato é do produto, em princípio, todo mundo é solidário, toda a cadeia de fornecimento, menos o comerciante, que só vai responder solidariamente nas hipóteses do artigo 3. Então, gente, eu espero que com esse vídeo, com essa aula, tenha ficado claro para vocês como que se caracteriza a relação de consumo, quais são os elementos e como que eu identifico cada um deles. E também tenha ficado claro para vocês como que a responsabilidade civil de consumo é diferente da responsabilidade civil clássica do Código Civil e como que ela se organiza internamente, como que ela divide as regras e traz um regime diferenciado quando é hipótese de problema de adequação e quando é hipótese de problema de segurança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar os comentários aqui. Vai ser um prazer continuar esse bate-papo com vocês e espero vocês nas próximas aulas.